noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Amicast. Quem diria, né, Ismael? Já estamos finalizando o nosso segundo mês, quase no terceiro mês. Então é uma felicidade muito grande para a gente, um projeto que iniciou em nossos corações e agora já é realidade, graças ao nosso trabalho e a todos os convidados, todos que nos acompanham, que nos assistem. E aí, missionário Ismael, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus. Com quem a gente está aí hoje? Apresenta aí para nós. Hoje a gente está com um cara, pastor Marco Albernaz, de Cachoeirinha, da comunidade videira, certo? Isso. Ele vai estar conversando com a gente hoje um pouquinho sobre hombridade à luz da Bíblia, sobre a masculinidade no século XXI. Mas antes da gente apresentar o convidado, ele falar, eu quero lembrar você de alguns recados importantes. O primeiro deles, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Hoje, nesse episódio, eu quero encarecidamente pedir para você curtir, dar o like aí no vídeo, porque quando você curte o vídeo no YouTube, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e ele vai recomendar cada vez mais esse tipo de conteúdo para você poder estar nos acompanhando. Então, curte, deixa um comentário aí que vai ser muito importante. Também lembrando que você pode ser um patrocinador da Amicast. Nós temos muito que avançar e melhorar essa plataforma para, assim como o pastor Marco vai trazer algo que vai edificar a sua vida, muitos outros irmãos têm passado e irão passar por aqui, vão trazer testemunho de vida, vão trazer muitos ensinamentos e nós queremos cada vez mais melhorar para que você possa ter um conteúdo de qualidade e cada vez ele chegue cada vez mais longe. Então, é um prazer ter você aqui com a gente em mais um episódio. Pastor Marco, seja bem-vindo. Obrigado, Ismael. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Fica à vontade, se apresente aí, o pessoal que está em casa. Bom, Ismael já falou meu nome, né? Me chamo Marco Aurélio Albernaz de Oliveira, mas eu gosto que me chamem de Marco Albernaz, né? Assim sou mais conhecido lá na minha região, na minha cidade. E tenho 42 anos, casado, casei novinho, 1997, esse ano. Vou fazer 25 anos de casado, no dia 1º de novembro. Tenho 3 filhos, Marcos William, a Esther e o Abner, né, que, para a glória de Deus, todos eles me acompanham no ministério, estão juntos, né, lá na comunidade evangélica videira. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, me sinto honrado e creio que Deus vai trabalhar em nós e através de nós. Glória a Deus. Talvez alguns irmãos que estão acompanhando o podcast, esse episódio, vão lembrar do pastor Marco ministrando no culto dos homens, uma mensagem muito poderosa. Eu disse para o senhor, né? Não digo que foi um dos motivos, mas também foi, né? Convidar o senhor, porque aquela mensagem falou muito forte com a gente, falou muito forte com os irmãos. Uma mensagem de confronto, mas também que trouxe clareza, lucidez para muitos irmãos a respeito da hombridade, a respeito da masculinidade, hoje no século XXI. Como que o homem cristão, como o homem de Deus deve se portar, né? Nesses dias e você abre a rede social, muitas vezes você fica assustado. Hoje eu fiquei apavorado, pastor. Eu abri o Instagram para ver as notícias e vi uma notícia lá de um pastor que abusava das mulheres e fazia tal coisa. Enfim, eu fico meio assustado, não digo assustado, nem perplexo, porque é os sinais dos fim dos tempos. Mas, como muitas vezes a igreja brasileira leva isso como algo normal, comum, e não tenta trabalhar ou se comprometer a mudar essa situação, né? Eu não fico surpreso, mas eu fico triste, né? Porque isso acaba envergonhando e nos tornando um igual, né? Hoje a gente vai falar de política, por exemplo. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é corrupção. E a igreja hoje, por causa desses maus elementos que mancham o evangelho, ela acaba que quando a gente vai até falar de Jesus para uma pessoa que não conhece, em determinados lugares que é fora do nosso meio, né, do nosso convívio, se a gente fala de pastor hoje, já está um pouco complicado, né? Bem complicado. E isso tem que ser trabalhado. Nós estamos vivendo um tempo muito sombrio e isso precisa ser trabalhado na igreja, nas famílias, né, para que nós venhamos poder conduzir a sociedade, porque esse é o nosso papel, né? Sim. A igreja, a família, ela tem que conduzir a sociedade. E nós estamos deixando a desejar, talvez nós não priorizamos, né,
e acabou com que hoje nós estamos vendo pessoas mal intencionadas que estão fazendo isso no nosso lugar. E é complicado. Tudo bem, política, nós sabemos da importância, né, que a política tem, que nós como igreja devemos estar nessa esfera, mas muitas vezes a igreja, na questão, agora nós vamos puxar para essa questão do homem, questão da família, como tem surgido muitos escândalos, né, como o senhor disse. Como ser um homem à luz da Bíblia, como ter a hombridade à luz da Bíblia. O senhor trouxe algo muito poderoso aqui sobre isso. Sabe que assim, ó, eu vejo o grande problema falar em hombridade. Ela tem duplo sentido, essa palavra. Ela tem duplo sentido. E eu fiz questão de anotar aqui, porque primeiro, quando fala de hombridade, fala de um ar viril, né? Ou másculo. Para nós isso não serve. Porque o outro sentido da palavra, ela vem retidão de caráter, dignidade e honradez. Nós como cristãos, e isso confundiu muito, porque o que talvez dentro da igreja aconteceu, né? Como a gente começou a olhar muito para o lado de fora, sim, e achar que aquele era o modelo, que era daquela forma que nós deveríamos nos comportar. E homens começaram a observar isso e achar que ter hombridade era ser o machão, era ser aquele cara que tem que dar, a voz de comando é minha, eu tenho que gritar mais alto. E a gente sabe que quando o camarada ele tem que dizer, quem manda aqui sou eu, porque na realidade ele já não manda mais. Ele não manda mais. Vocês têm que me respeitar. É porque ele não está sendo respeitado porque ele não respeitou. Né? E infelizmente a gente acabou indo por esse caminho. Eu vejo, como eu falei, eu fico triste, mas acaba sendo corriqueiro, porque nós que cuidamos de igreja, nós que estamos à frente de trabalho, nós todas as semanas, todos os meses, estamos diante de situações que a gente tem que dar um passo atrás, pedir a direção de Deus para como resolver, porque os nossos homens estão doentes, estão com problemas. Eles estão precisando ser tratados. Nós, agora, sexta-feira que passou agora, também nós tivemos um encontro de homens. E eu fiz uso da mesma palavra, só que como a gente está na nossa igreja, a gente pode usar um pouquinho mais, né? Ser mais tranquilo com o vocabulário, com algumas... E eu puxo a orelha mesmo, sabe, Ismael? Eu procuro fazer com que as pessoas entendam, e aquela palavra ela venha confrontar. A pessoa saia triste da igreja. Nosso encontro ele foi muito bom, mas eu percebi que teve homens que começaram a se encolher e ficavam se escondendo um pouquinho, quase que se acusando. Opa, eu estou vivendo de forma errada. Sim. E como buscar na Bíblia? Como buscar na Bíblia? Eu acho que o primeiro verso do capítulo 1 de Jó, para mim, ele descreve o homem que vai agradar a Deus, o homem que deve ser aquele que conduz a sua família. Quem era Jó? A Bíblia fala que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Né? E, claro, quando a gente fala de retidão, a gente está falando de fidelidade, a gente está falando de comprometimento, né? E está quase meio que escasso isso. Os homens, eles estão se eximindo da sua responsabilidade. Eles já não querem ser mais fiéis. Eles já não querem ser mais aqueles que realmente são da casa, do lar, da família, que são exemplo para os filhos. Porque lá fora diz que ser exemplo para o filho é aquele que pega mais, aquele que né? Eu me surpreendi um dia com um camarada dizendo, sabe que o fulano ele fez 15 anos, sabe o que eu dei de presente para ele? E eu vou falar aqui uma expressão, eu levei ele numa casa de mulheres lá, porque isso aí agora vai ser homem, meu filho é homem. Né? Eu disse, meu Deus do céu, cara, o que é isso? Né? E isso contagia. Isso acaba fazendo com que os nossos irmãos, os homens da igreja, comecem a olhar de uma forma assim, cara, mas eu acho que não é desse jeito que eu estou vivendo. Eu acho que é por isso que às vezes acontecem coisas dentro de casa lá que saem do meu controle. Não. É porque nós não estamos vivendo a luz da Bíblia. É porque nós não estamos nos comportando como a Bíblia nos ensina. Sim. E eu não quero não quero ter uma fala muito machista aqui, né? Muito viril, como
no significado da palavra hombridade, mas grande parte da responsabilidade dos homens de Deus é ser íntegros para poder demonstrar um testemunho justo e reto diante da sociedade, não das mulheres apenas. Não sei se o senhor... Porque às vezes nós colocamos essa responsabilidade sobre as nossas mulheres. Sim. Eu coloco no geral, né? É a transferência. É que assim, ó, cada um começou a achar que tinha muita coisa sobre os ombros e querer repartir a carga. Uhum. Só que tem coisas que é pra ti carregar. Sim. É pro homem. Tem Sim. coisas que tu não tem que repartir com a tua mulher. E não é o caso de ser machista. Nós vamos pegar, por exemplo, assim, vamos desde a escola. Eu falei isso nesse nosso encontro. Se confunde, às vezes, que a educação é responsabilidade da escola. Uhum. Né? E não é. Uhum. O professor, ele tem a responsabilidade de trabalhar o intelecto dos nossos filhos. Pastor, não queria interromper, só fazendo um adendo aí, na questão da escola. Às vezes, os pais colocam isso na igreja. Sim, também. Porque o meu filho se desviou porque a igreja não procurou. Tá, mas será que você está sendo um padrão de homem de Deus, de mulher de Deus, para o teu filho não se desviar? Sim, se cobra aquela coisa, né? Nunca ninguém foi visitar, Quando é que tu foi visitar alguém? Quando que tu foi esse homem ou essa mulher de Deus que demonstrou para o teu filho que deveria ser assim? E exatamente isso, a gente acaba transferindo. Porque antes, né, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas se eu deixava a desejar na escola, a mãe cobrava de mim, o pai cobrava de mim. Como a minha mãe ela era mais do lar e o pai trabalhava, então ela que estava sempre acompanhando isso. Então o que acontecia? Tirava nota baixa na escola, ela vinha cobrar de mim, tá? E aí, o que aconteceu? Tá indo na escola para quê? Quando não dava jeito, vou contar pro teu pai. Também assim, né? Também assim. Mas aí o que foi acontecendo? Hoje, o que nós estamos vendo acontecer hoje? A transferência de responsabilidade. Sim. O filho tira nota baixa na escola, a mãe vai lá tirar satisfação com o professor. O que aconteceu que o meu filho tirou nota baixa? Ou seja, e aí isso é uma escada, é uma cadeia, um efeito dominó. Sim. Mas porque o pai transferiu a responsabilidade dele para a mãe achou no direito de também transferir a responsabilidade dela para a escola ou para a igreja. E eu recebi uma informação de uma pessoa aqui da igreja semana passada, que a taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais que dobrou em 2021. Sabe que isso infelizmente, acaba sendo uma influência negativa também vindo de dentro de casa. Sim. Sabe por quê? O negócio é o seguinte, o que tu vai ganhar estudando? Né? Tu vai chegar aonde com o teu estudo? Né? Eu não precisei estudar, o pai fala isso às vezes para o filho, né? E ele acaba entrando na mente achando que e é uma desconstrução, o pai está desconstruindo, né? O tempo que nós estamos vivendo é de desconstrução, né? E eu estava pensando sobre isso. Por que está tendo essa facilidade de desconstruir as coisas, a família, o casamento, né? Essa tentativa de, vamos ter o cuidado, mas dessa igualdade de gênero? Por que está tendo essa desconstrução? Porque não estão firmados na rocha. Porque nós não estamos, talvez... Eu gosto de também pegar e assumir a responsabilidade que é minha, sabe? Talvez nós não estamos ensinando da forma correta como estar firmado na rocha que é Jesus, Sim. estabelecer os alicerces, né, na rocha que é Jesus. E eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas não adianta ser só em palavras, mas tem que ser, eu vejo uma questão mais de uma atitude, né, Pedro? Verdade. É comportamento, né? Os nossos filhos, eles nos observam, eles olham para nós e vão... é assim que faz. Não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente diz, perdão. Tu tem que fazer desse jeito. Ele até, num primeiro momento, vai fazer, mas ele vai observar como que eu, no lugar dele, faria, e aí ele vai... E eu vou dizer uma coisa pro senhor. Hoje em dia, essa geração, eu sou da geração dos anos 90, dali para baixo, essa geração de agora, que vem ali da idade de Moisés, para menos ou para mais, se o pai dele ou se os pais deles não fazem aquilo que eles falam, não se tem mais aquele medo, eu não vou responder pro pai, que senão eu vou apanhar
o pai, eu vou ser corrigido. Verdade. Hoje não. Tá, mas por que eu vou fazer se tu não faz isso? Se há um confronto, se há um questionamento. E às vezes não é nem por rebeldia, às vezes não é nem por desobediência, é porque eles estão sendo bombardeados com tanta informação, eles estão ficando, não é mais desobedientes ou mais desafiadores. Não, eles querem saber, eles estão ficando curiosos. O nosso acesso era restrito, né? Eu não sou tão velho assim, eu sou dos anos 80, nasci em 79, né? Então, a minha convivência foi a partir dos anos 80. Mas a nossa informação era limitada, Sim. O que chegava até nós era muito... Então, na realidade, o que aconteceu foi que começou a se abrir os olhos, né? E aí, o camarada começa... Não, mas peraí um pouquinho, ele está me cobrando uma coisa que nem ele consegue fazer, ele está me exigindo algo que, na vez dele, ele não faz. Né? E isto vai moldando. Sim. Isto vai moldando o filho. O menino vai crescendo, vai desenvolvendo, e aí ele, o pai é um modelo, então eu observei as características nele, então é essas que vão ter que ser encontradas em mim. Pedro hoje é um cara com 21 anos, né? Mas já cansei de conversar com um adolescente, com jovens aí, chegando aos 18 anos, e eles me questionando por que o pai e a mãe fazem isso e eu tenho que ser aquilo que eles... eu tenho que ser o contrário daquilo que eles fazem. Talvez uma das frases que eu mais falei para muitos jovens, para muitos adolescentes, é o quê? Não cometa os mesmos erros dos teus pais, mas busque fazer algo diferente. Não desonre, mas tente fazer aquilo que é correto, que é justo. Óbvio que a gente sabe que adolescente vai aumentar um pouquinho, já vai aumentar sempre um pouco, mas sempre no fundo disso, sempre há uma verdade nessas situações. E talvez foi uma das frases que eu sempre falei com mais frequência agora nesses últimos tempos, é o quê? Não cometa os mesmos erros, faça algo diferente, faça algo que é certo. E isso às vezes é triste porque são pessoas que estão dentro da igreja, às vezes são pessoas que conhecem a verdade, e é que nem o senhor estava falando, está desconstruindo, né? Sabe que assim, eu vejo que nós vivemos numa bolha, né? Nós cristãos acabamos convivendo com pessoas mais da nossa realidade, então a gente acaba falando, e claro que como pastor também não posso fugir disso, Sim. Mas eu olho Jesus no Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5 até o 7, é o nosso manual de conduta. Ele estava nos ensinando como nos comportar, como agir. E depois de tudo, Jesus estava dando a letra, como nós podemos dizer assim, né? Quando ele encerra o capítulo 7, feliz é aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Né? Ele vai ser comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, né, vieram as tempestades da vida, os ventos, e aí tudo que foi... Como ele praticava, como ele ouvia e praticava, não causou dano. Né? Agora, o insensato, que é a geração dos nossos dias. Porque eu comentava isso essa semana também. Para que mais pregadores instruídos que nós temos? Hoje nós estamos vendo pregadores que têm faculdade, pregadores que são letrados, como o senhor disse, muito acesso à informação. Né? Acesso à informação, e as pessoas têm conhecimento vasto sobre vários assuntos. Né? Mas é a geração que entrou aqui, saiu aqui. Eu me lembro, isso havia... Eu ouvi, agora não lembro de quem, pastor. Disse assim, eu não quero que você que está assistindo aí é pregador, não se sinta ofendido que eu vou falar, tá? Mas fez pensar, não me lembro quem foi. Foi um pastor já com uma larga experiência aí, pastoral, enfim, cuidando de igreja. Ele disse assim, hoje no Brasil nós temos uma geração de grandes pregadores, porém, muito conhecimento, porém, muito raso ainda. Na realidade tem muita informação, né? Tem muita informação, acaba não tendo nem conhecimento, tampouco sabedoria. Né? Tem muita informação. Porque sabe que não é difícil. Hoje eu analiso assim, ser um pregador, se tu tem uma boa oratória, não é difícil. Tu pega e estuda, é a mesma coisa, tu pega qualquer livro, tu começa a falar sobre aquele assunto, tu tem uma informação, tu consegue... É que o que nos falta... Dá a aparência que domina o assunto. O que nos falta é a aplicação. Aí primeiro em nós, e aí transmitir para aqueles que nos ouvem. O Sermão da Montanha mesmo. Acho que é Mateus 7,42.
que alguns homens e algumas pessoas dizem, né, que Jesus, o ensinamento dele era de verdade, porque Jesus não ensinava como os fariseus, só com palavras, mas sim com atitude, com testemunho, né? Então, hoje nós temos isso tudo, né? Agora na família, dentro da igreja, nós temos pessoas que ensinam com muito conhecimento e informação, porém, o seu testemunho ainda está longe disso. Agora eu parei pra pensar numa coisa. É. Que. Quando ele para e pensa assim, é difícil, mas às vezes acontece. Porque eu não vim de família cristã, pastor. O Samuel já sabe. E então, mas o meu pai e minha mãe têm o caráter deles e são a mesma pessoa em todos os lugares. E isso é algo que me deixa muito feliz, que eles são a mesma pessoa em todos os lugares. E claro que eu gostaria de ter família cristã depois que eu me converti, toda aquela coisa. Mas agora pensando, talvez muitos jovens vêm para a igreja e tem o pai aqui, a mãe aqui dentro de uma forma, né? E em casa outra. E isso pode fazer o jovem pensar: se o meu pai, que é para ser o meu maior exemplo aqui na Terra, e minha mãe são assim, por que eu não vou ser também? Por que eu não vou ser uma pessoa aqui dentro e lá fora com meus colegas, com meus amigos, eu vou ser outra? Aí lançou, mas tá bravo. Ainda continuamos no Sermão da Montanha, Mateus 5:37, Jesus diz: seja o sim, sim, e o não, não. As pessoas não têm uma interpretação correta, ou seja, o sim tem que ter valor de sim. Aquela afirmação, aquilo que tu diz ser, ela não pode ser para um determinado momento. Bom, agora eu visto a minha capinha de crente, eu entro na igreja, aqui eu me transformo. E a gente sabe encenar muito bem, a gente percebe isso. Né? E as pessoas elas foram aprendendo ao longo do tempo, né, que é muito fácil. O camarada, e isso é muito triste. Eu falei isso na convenção, quando falava sobre influência. A gente acaba confundindo ser homem de Deus e ter dom, sabe? Porque quando Deus dá um dom e a gente busca, a gente acaba nos aprimorando e a gente consegue fazer uso daquilo, né? E às vezes a gente vê homens de Deus, e aí, né, isso abrange família também, né? Homens chamados homens de Deus, que aqui dentro da igreja a gente chega a ficar de boca aberta, olhando, meu Deus, que isso aí é levar para lá para casa, vamos fazer um busto dele aqui na igreja, e é pura encenação, né? O sim dele tem valor para determinados locais, dependendo de onde ele estiver. Ele já não é mais aquela pessoa. Então a gente confundiu muito isso. Isso nos fez. Eu mesmo. Hoje quando eu tenho dificuldade de levar pessoas para ministrar na igreja. Isso é ruim, isso é muito ruim, por um lado, porque se a gente for procurar erro nas pessoas, a gente vai encontrar em todo mundo, né? A gente só não consegue encontrar em nós. Nos outros é muito fácil, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no espelho, mas a gente procurar. E falhas nós vamos encontrar em todos. Mas essa proximidade com esse meio, né, de pregadores, cristãos, evangélicos, ela dificulta. Eu acabo tendo uma dificuldade muito grande, porque eu conheço. Como é que eu vou levar o camarada para ministrar lá na igreja? Eu sei da conduta, né, o que é o caráter? É o conjunto de características que a gente precisa encontrar na pessoa. Eu não consigo, eu encontro qualquer uma menos de Cristo na vida do camarada. Eu brincava com os homens de Deus. Sim, eu brincava com um rapaz que muito meu amigo, e ele dizia que ele falava sobre ministério itinerante, e eu não sei. Deus me direcionava a falar algumas coisas para ele, e eu dizia para ele: cara, cuidado. Muitas vezes o pregador itinerante coloca lá, posta no Instagram, posta no Facebook, no status, agenda do mês de maio, do dia 1º ao dia 30, 31, que vai esse mês, 30, não lembro. Todos os dias ele está numa igreja diferente. E eu fico pensando, meu amigo, e a família? E quem pastoreia esse camarada? Quem pastoreia? Ele tem tempo para estudar? Ele tem tempo para buscar Deus? Ele tem tempo para dedicar para a família? Ele está sendo pastoreado, discipulado por alguém? E aí? Está passando 30 dias pregando, mas não tem ninguém que cuida dele. Até o próprio Jesus tirava um tempo para buscar o Pai. E eu fico preocupado com isso. E eu dizia para ele: cara, cuidado, se Deus te chamou para ser itinerante, nunca se esqueça de reservar um tempo para tua família. E eu ouvi
um pastor com um conhecimento muito grande também, enfim. Ele é pregador itinerante, mas ele falou algo muito, muito interessante que aquilo me chamou muita atenção. Ele disse assim, não saia para o ministério itinerante se você não está cheio de Deus. Porque o ministério itinerante é o transbordo daquilo que Deus fez na tua vida. Você não busca para sair, você só vai demonstrar aquilo que você já é. Faz sentido isso daí? Com certeza. Mas voltando, pastor, o assunto vai indo, né? O assunto vai indo. O senhor falou sobre algumas qualidades de Davi aquele dia, né? Aqui. Por mais, o senhor até falou, né? Descartem um pouco esses erros de Davi aqui no futuro, mas eu quero falar um pouquinho do início dele. O senhor falou algumas coisas muito interessantes ali sobre as atitudes que ele teve, né? Vamos para o lado da hombridade. Uhum. E aí a gente traça um paralelo, né? Uhum. No caráter e na masculinidade, que é o que se confunde. Davi, ele sabia ser um homem valente, aquele camarada que, aonde ele deveria, lá no campo, para defender as suas ovelhas, né? Sim. Vamos pegar hoje o pai, o homem da casa, as ovelhas dele é a família, Sim. é a esposa, os filhos. E ao invés de hoje nós vermos esses camaradas que defendem a família, eles vão para dentro de casa e acabam quase que fazendo com que as ovelhas sejam os ursos e os leões que eles devoram, que eles estraçalham, né, com a força. E hoje a gente está com dificuldade de encontrar esses homens que saibam aplicar esta hombridade, desse duplo sentido, né, no lugar certo. No lugar certo, como defensor, como aquele camarada que protege, que guarda. E os homens dos nossos dias hoje, o que não age dessa forma, ele é frágil, ele é frouxo, ele é medroso, ele é um camarada que ele não consegue enfrentar um desafio, ele se vê num beco sem saída, sem saber o que fazer, para que lado correr, qual atitude tomar. Os homens dos nossos dias. Davi, né, vamos voltar lá para o texto, capítulo 17 de 1 Samuel, quando o pai dele diz, o Davi, o seguinte: amanhã tu tem uma missão. Bom, se eu tenho uma responsabilidade amanhã pela manhã, então as minhas tarefas, de onde eu estou, eu preciso deixar alguém responsável para cuidar aquilo que eu tenho que fazer. Vamos pegar. Aí como que a gente vai fazer? Vamos voltar para o itinerante, né, por exemplo. Como que ele vai deixar alguém cuidando da sua família? Não tem como. Então ela fica desguarnecida. Sim. Né? Ela fica à mercê. Davi é o seguinte: eu não posso sair e deixar as minhas ovelhas aqui. Alguém tem que ficar cuidando delas. Então ele era responsável. Né? Ele era um camarada que sabia que estava sobre os seus cuidados aquela ovelha. Aí ele... Bom, eu tenho um caminho para percorrer. Eu não posso chegar aqui e sair perto da hora do almoço, não, chegar atrasado lá com a comida dos meus irmãos e o presentinho que o pai mandou pro rei. Então, o camarada, de manhã cedo, ele estava em pé e aí nós vamos para os nossos dias hoje. O cara ele vai para a igreja: pastor, ora por mim, porque eu não estou conseguindo emprego, pastor. Não, eu fui quinta-feira à tarde, 2 horas, nenhuma empresa quis me... Meu Jesus. Não quiseram nem me receber, mas é claro que não vão receber. Segunda-feira pela manhã, tu tem que ser o primeiro a estar lá. Claro que hoje nós temos a internet, né? Mas os currículos são enviados. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. A gente sabe... Eu vou colocar sempre no plural, né? Porque... a gente sabe usar muito bem a internet para cometer um pecado, mas para buscar um emprego é difícil, né? E é fácil. Baixa o LinkedIn ali. É verdade, está à disposição ali. Mas aí eu tenho que priorizar, né? Como não é a minha prioridade, então eu vou fazer qualquer outra coisa. Então, os homens dos nossos dias, eles estão quase que ficando escassos. Eu falei, acho que o pastor Cláudio Duarte, os homens dos dias de hoje, eles estão quase como o mico-leão dourado. Em extinção. Se encontrar um, segura, porque é o seguinte, cara, tá difícil de encontrar. Sim. Tá complicado, né? Mas primeiro eu acho que passa assim, né? Vamos para a igreja. A igreja ela precisa assumir o seu papel e o homem assumir o seu. A sociedade assumir o seu papel
Cada um na sua responsabilidade. Sim. Nós com orientação. Nós precisamos orientar desde criança. Desde criança. Todas as áreas, as faixas etárias, elas precisam Sim. ter uma boa orientação. Mas não adianta. Vai ser o homem. O homem vai ser aquele que vai transmitir para a família. Né? Mostrar, ó, o caminho é por aqui. É desta forma que se deve agir. E aí a gente fica preocupado porque os homens dos nossos dias, eles são medrosos, eles não sabem enfrentar as dificuldades. O homem pode chorar? Claro que pode. Não tem, eu choro, eu penso num chorão, sou eu sou chorão. A questão não é o choro, Não né? é. A questão é a atitude, né? É a atitude. O camarada, ele no quartel, por exemplo, eu conheço uma história de um camarada que ele foi chamar a mãe. Ai, chama minha mãe, liga pra minha mãe. Eu sei, poxa, que chama a mãe? Que é isso, cara? Né? Eu lembro, eu sei. Que chama a mãe? Cadê o homem, né? Os homens dos nossos dias não querem servir. Eu não servi, mas é porque lá na minha cidade não tinha. Mas os homens hoje, eles fogem. Eu conheci um camarada que, né, depois ele vai assistir aqui, mas ele deixou passar o dia do alistamento, ele foi se alistar 1 ano depois. Meu Deus! Ele só pagava uma multinha e não corria o risco de servir. Meu Deus! Ele vai me assistir depois, ele vai se identificar. Né? Mas a forma que estão os homens dos dias de hoje. Né? Sim. E nós temos que não é ficar só preocupados, nós temos que buscar meios para fazer com que brote dentro desses meninos hoje, desses adolescentes hoje, sabe, essa vontade de querer assumir o seu papel, estar no lugar certo, com a sua responsabilidade e sabendo que, eu sempre falo para os pais, por exemplo, não tirem os seus filhos de situações difíceis. Não coloquem uma proteção, não blindem. A gente coloca uma redoma, às vezes. E às vezes não é nem é por mal, né? Às vezes não é por mal. Mas é aquela coisa, tu falou dos erros, né? Tu não praticar os erros. Mas eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Não. Essa situação ele precisa passar para crescer. Sim. Né? Tem que saber discernir, né, o que é. As frustrações são necessárias para o crescimento, para o desenvolvimento de um caráter. Elas são necessárias. Eu passei, quando era mais novo, passei algumas dificuldades financeiras com meus pais. Ponto, sim, da comida ser um pouquinho mais simples, assim, eu não vou entrar muito nesse detalhe. É algo que eu não vou querer que a minha filha passe. Óbvio, é uma situação totalmente diferente. Mas tu não vai ficar dando tudo pra ela, tu vai ensinar ela como não passar por aquilo ali. Eu lembro até hoje, né, algo que a mãe fazia, o pai estava trabalhando e a mãe ficava cuidando da gente em casa e mandava a gente pra escola. Ela comprava na época uma bolachinha recheada e dividia no meio. E a briga era a seguinte, quem ficava com o maior. E hoje, capaz que os jovens vão ir pra escola com um pacote de bolachinha cortado no meio. Algo que eu digo pro Pedro, ele fica bravo. Eu lembrei disso, a minha mãe fazia isso também. Botava num saquinho plástico. Nós fizeram 3. Algo que eu digo pro Pedro, ele fica bravo comigo, é o seguinte, na idade dele eu tava casando. Eu já estava casado, tá com 21. Tem quase 3 anos. Casei com 18. Então, eu tava conversando. Com quem foi que eu tava conversando? Não lembro, foi com o irmão agora essa semana, eu tava conversando. Que foi diminuindo o tempo de um jovem ou de um casal formar uma família. Que nem o senhor deve. Meus pais, minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 18 quando se casaram. O pai, eu acho que tinha 19, eu acho, a mãe. E daí eu fui e me casei com 21, a Ju tava com 19 para 20. E hoje o Pedro, nem sei se ele pensa em casamento. Então, a gente vê que essa questão de querer ter família foi... É um medo. O medo, ele vai tornando escravo. O medo, e dependendo das situações, que eu até converso com ele às vezes, é que ele não pode basear a vida dele nas experiências dos pais. É verdade. Não pode ficar com medo, né? É que assim, talvez essas histórias, por exemplo, tu falou agora do que teu pai e tua mãe passaram, né, em relação a dificuldades. E aí, às vezes, talvez a gente, ao invés de contar isso como uma forma de eles aprenderem, a gente coloca seguinte, pensa bem, passei por isso, pensa bem. Eu lembro que o meu pai falava pra mim assim, amor não enche barriga. E eu ficava pensando, eu não quero casar, tá louco. Logo, deixa eu contar uma experiência que eu me lembrei, agora tu falou da bolachinha, eu passei por uma situação.
Imagina, quando nós completamos 1 ano de casado, no dia 1º de novembro nós completamos 1 ano de casado, dia 20 de novembro o William nasceu, nosso primeiro filho. E a gente não estava preparado, quem está, né? Mas imagina casando cedo ainda, né? Era só eu que trabalhava, então ele tinha que cuidar das coisas de casa, porque aí logo ela ficou grávida, então... Então a gente passou dificuldade, passou aperto. Eu me lembro de uma situação, nós morando compramos um terreno, pensa num loteamento que se tu fosse hoje lá ainda não dava, não desenvolveu ainda, tá do mesmo jeito. Então era um pouquinho depois do fim do mundo, assim, né? Então era difícil o acesso para tudo, e aí eu trabalhava, eu sempre trabalhei, fui autônomo, né? Trabalhei com vendas, então o meu deslocamento sempre foi longo. Então, imagina eu morando a 25 quilômetros de onde eu tinha que era o meu local de trabalho, então era uma viagem todos os dias para lá e para cá e tal. E o negócio começou a apertar, começou a ficar difícil, criança pequena, o William pequeno, novinho e tal. E eu me lembro, nós tinha um mercadinho que nós comprávamos na esquina, assim, era bem pertinho de casa. E não tenho dinheiro hoje, nós não temos, eu não tenho dinheiro para comprar, né? A gente começou apertando, comprava massa um dia foi massa com carne moída, carne com salsicha, depois com sardinha, e foi indo, e agora não tem nem massa. E aí vamos fazer o quê? E aí eu me lembro que nós conversando, eu e o Evângelo, eu me lembrei de uma coisa. A dona do mercado, ela adora o nosso cachorrinho. Nós tínhamos um Fox Paulistinha que o William tinha ganhado. Foi um brinde. A Evângela chegou no mercado e conversou. Sabe aquele que a gente não está conseguindo cuidar dele direito e tal? Que a senhora falou que gosta dele. E eu, quanto tu quer no cachorro? Sabe? Me dá em comida esse negócio. E a gente conta isso para os filhos, e isso talvez faça com que eles fiquem, né? Mas eu vou evitar esse negócio, eu não quero entrar nessa furada, eu não vou casar, né? Mas eu também hoje, eu tenho meus 2 filhos mais velhos já estão casados, mas a minha preocupação sempre foi, olha, vocês vão passar por dificuldades, não sou o profeta do caos aqui, mas vocês vão passar por momentos difíceis. E só que isso não vai ser qual é a opção que nós temos? Eu separo. E aí voltando para essa coisa do homem ter posicionamento, eu me lembro quando eu tive o privilégio de fazer a cerimônia de casamento da minha filha. Que legal. Então eu me lembro que eu falei o seguinte: a nossa casa não é mais opção tua. Falei para ele também, ele vai me ouvir depois, o Júnior, a casa da tua mãe, do teu pai, não é uma opção mais. Agora vocês vão resolver os problemas de vocês e eles vão vir. Vai acontecer situações que vocês vão ficar assim. E agora o que fazer? Resolvam aí dentro. Não tem essa coisa de voltar para cá. E hoje, infelizmente, nós vemos os pais dando essas opções. Filho, qualquer coisa, as portas de casa estão abertas para ti. Não, elas têm que estar fechadas. Aí é onde tu faz, tu molda o homem de verdade. É o seguinte, eu não posso ir lá para casa da mãe. Eu não posso, não. Então eu vou resolver a minha situação aqui. Então, é um conjunto de coisas que a gente, sem perceber, de forma involuntária, vai desconstruindo. Como é que eram os relacionamentos no passado? O camarada seguinte gostou, então é o seguinte, vamos lá. Eu tenho um irmão que conta muito na igreja lá, não vou usar o nome dele aqui, porque ele não vai querer. Mas ele sempre conta as histórias dele, né? Então, ele disse que ele foi no mercadinho da esquina, comprou 2 garfos, 2 facas, 2 colheres, 2 xícaras, 2 pratos. É o seguinte, tá montado enxoval, vamos lá, já é. E hoje, né, aí que nem de repente é isso que tu tá esperando, né, depois que eu tiver formado na faculdade, ter meu carro, minha casa... Eu não vou contar o nome da pessoa também, mas um amigo meu, hoje a gente não tem tanto contato assim, mas o rapaz, ele tava noivo, tinha comprado um apartamento junto com a esposa, com a noiva. Acabou que a noiva não quis saber mais de casamento, ficou com um AP, ele se indignou e vendeu o apartamento. Voltou a morar com os pais. Então são situações hoje que a gente vê que foi a mesma coisa que eu e a minha esposa. A gente não tinha para onde ir, tudo, e graças a Deus proveu o lugar. Mas se a gente ficar esperando, algo até que eu falei esses dias, se a gente ficar esperando as condições certas para fazer as coisas, nunca vai... Nada na nossa vida, tudo é na base do desafio.
Para nós chegarmos homens, em algum lugar. E entra no que o senhor ia falar sobre Davi. Davi, ele se moveu através de um desafio. O cara tava lá afrontando. Tava, o exército medroso. Os caras tudo ali com jeito, né? Machão. A capa era, meu Deus do céu, tinha um escudo que difícil de levantar. Uma armadura, caneleira de ferro. E Davi um toquinho. Capacete. E aí é o seguinte, os caras, com tudo aquilo ali, com toda aquela parafernália, não tinham coragem de enfrentar. E o cara, sem nada, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu vou. Ou seja, depois do desafio, né, como toda a luta, é certo se nós entrarmos, e nós cristãos, né, sabemos que nós temos uma promessa que ela é real, verdadeira. Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Então, se nós temos essa certeza, não tem o que eu não possa enfrentar. É claro que nós não vamos ser imprudentes, né? Mas não tem o que eu não possa enfrentar. Se Jesus está comigo, vamos lá, que ele vai me dar as condições e as coisas vão acontecer. Né? E algo que eu acho interessante, né, na história de Davi, quando ele derrota o gigante, é a questão da armadura de Saul. Deus me deu algo ali, pastor, sobre a armadura de Saul para líderes. E quando o senhor falou aquilo, sabe, reacendeu. Se Deus quiser, eu vou redigir isso daí que Deus me deu. Mas às vezes a gente quer lutar com uma armadura que não é pra gente, né? Às vezes tu vai com pouca coisa, às vezes tu vai com toda ela, enfim, mas é que se confunde muito ter uma referência e o querer ser igual, um clone. Não é isso. Eu tenho que ter espelho, eu tenho que ter pessoas que vão sabe, eu olho para ele, eu quero ter essas características em mim, mas da minha forma, do meu jeito. E é assim que Deus vai te dar condições. O problema é que as pessoas eu quero estar no lugar, eu quero ser como. Não, tu vai estar no lugar determinado por Deus e tu vai ser usado da maneira que Ele quer, né? Talvez não. Como corpo é assim que funciona, né? Nós, igreja, como corpo, todos nós temos as nossas funções determinadas e com a falta de nosso corpo é incompleto, são necessários, mas nenhum tem a mesma função. É o conjunto, a mão aqui ela precisa de todos os dedos para ele poder agarrar. Agora, se falta ela vai ficar. Eu tenho um tio, a gente brinca muito com ele, né? A gente vai viajar lá para casa dele lá, e ele perdeu esse dedo aqui numa serra. Então a gente chega lá e faz assim para ele, para tirar uma onda, né? A gente faz assim para ele e ele fica rindo, olhando para nós e louco para agarrar. Mas as funções, ou seja, aquela função, se tu não estiver no teu lugar, ela não vai acontecer, ela não vai desenvolver. Então nós temos que ter esse entendimento. Né? O Saul, ele tinha a armadura dele, mas ele não adiantava ele querer se colocar no lugar desse dedo aqui, porque ele não era esse dedo, ele era esse aqui, né? Então ter esse entendimento que é aquilo que ele tinha não cabia em Davi. Daí a gente vai fazer analogia, né? Vai pensar, né? Davi pequeno, Saul um rei forte, bonito, mais alto de Israel, né? Que tinha. Pra cima, não tinha ninguém na altura dele. Então imagina, óbvio que não ia caber naquele menino. Mas enfim, pastor, a gente tá chegando no final. Esse papo foi muito bacana, foi muito bom. Eu falo demais. Eu não consigo me conter num assunto só. Não, mas é isso aí. Antes de eu passar os avisos, enfim, a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e os agradecimentos aí. Eu acho que, como eu falei nisso, eu me senti muito honrado de estar aqui. De verdade, isso a gente precisa expressar. Mas a conclusão é que nós venhamos pedir direção de Deus, né? Orientação dele para que nós venhamos ser os homens que estão fazendo falta nos nossos dias. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós que lideramos, nós que estamos à frente de trabalho, que nós venhamos saber conduzir, né, pela palavra e pelo Espírito Santo, conduzir estes homens para que eles sejam bons maridos, para que eles sejam bons pais, para que eles sejam homens de verdade, que tenham palavra lá fora, né? Que não seja, né, como tu falou ali, isso aí as pessoas vão guardar muito isso, pode ter certeza. Uma coisa lá e outra coisa aqui. Eu sou crente na igreja e lá em casa eu não sou. Eu sou crente na igreja e no trabalho eu não sou. A gente fala muito, mas assim, eu me lembro que eu estudava, bem rapidinho, Ismael. Eu na escola eu sempre fui muito de falar, de contar piada, e aquele cara que queria chamar a atenção de todo mundo. E nunca fui crente.
Nunca fui crente. E aí, na 6ª série, um camarada estudou comigo e tal, passou o tempo, eu estava casado, e eu me lembro entrando na igreja com o William no colo, assim, e na igreja que eu tipo assim, era a sede do meu setor, do setor onde eu estava. Então, ali, todo mês eu ia e tal. E eu cheguei na igreja, esse camarada estava na igreja, e ele veio me cumprimentar, e ele disse assim para mim, tu aqui, foi uma surpresa para ele, e ele perguntou para mim, tu veio para Jesus há pouco tempo? Nasci no lar cristão, né? Mas nunca fui um crente. Sim. Nunca permiti que Jesus fosse na minha vida nos lugares. Então, que nós não venhamos ser esses homens de dupla personalidade, esses agentes secretos de Cristo. Que nós venhamos ser homens de Deus aonde nós estivermos. Se nós nos posicionarmos, Deus vai nos dar graça para nós enfrentarmos os desafios, para que nós venhamos realmente manifestar Jesus aonde a gente estiver. Amém. Deus abençoe. Amém. Que Deus venha nos dar aquilo que precisamos, né? E nós encontramos na palavra, com toda certeza. Glória a Deus. Gente, então, chegamos ao final de mais um episódio do AmiCast. Quero agradecer aqui a você que esteve participando com a gente desse episódio. Foi um privilégio, uma honra ter você aqui com a gente. Não se esqueça, copie o link desse episódio, envia para muitos irmãos, amigos, para muitas pessoas. Compartilhe no grupo da família, compartilhe nos grupos dos seus amigos. Eu tenho certeza que essa conversa pode transformar muitas vidas. Então, gente, nunca se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curte o vídeo. Lembrando, se você quer ser um patrocinador só, entrar em contato com o telefone que está aparecendo na tela. E também, do dia 9 ao dia 16 de outubro, nós temos o 14º Congresso Internacional de Missões da AME. Vai ser aqui em Sapucaí do Sul, na sede da AME. Vai ser um prazer receber você aqui em nossa casa. Então já anota aí na tua agenda, já anota no celular, convida os seus amigos. Você que faz parte de uma igreja, que é líder de uma igreja, organiza aí uma galera e vem para cá adorar a Deus juntamente com a gente. E não se esqueça, a sua participação no Congresso é importante para a gente poder manter os projetos missionários. Pastor Marco, obrigado. Eu que agradeço. Amém. Pela oportunidade. Pedro, quiser se despedir. Obrigadão, então, Pastor Bar. Edificante para mim, que sou um jovem, né? E nessa caminhada aí tem muita coisa ainda para acontecer. Te ouvir o Ismael sempre. Então, acredito que vai tocar na vida de muitas pessoas esse papo que a gente teve aqui. E como a gente sempre diz, né, Ismael? Esse papo muda muito a vida de muitas pessoas e com certeza vai edificar. Muito obrigado pela tua presença, foi uma honra estar aqui na mesma mesa contigo. Valeu, um abração aí, pessoal. Valeu, gente, Deus abençoe. Deixa o like, Deus abençoe. Até o próximo.